Então, pessoal, essa é a outra questão que ficou para ser resolvida na sala e não deu tempo, né? No último encontro nosso aí do projeto do Enem e das Olimpíadas. A questão diz o seguinte, eu vou ler primeiro e a gente vai resolve. Em 1666, Isaac Newton escreveu um trabalho inovador sobre a luz. Ele prova que a luz branca é policromática e apresenta os fenômenos de absorção e reflexão seletiva. Esses fenômenos explicam por que os corpos possuem cores diferentes, mesmo sendo iluminados por uma luz de mesma cor branca. Para provar que a luz branca é composta por várias cores, ele usa a dispersão da luz ao atravessar um prisma. Cada luz monocromática que compõe a luz branca refrata de forma diferente e a dispersão das faces do prisma aumentam essa diferença. Entra um raio de luz branca e sai um feixe divergente de luzes coloridas. Vejamos o que aconteceria se um feixe muito fino de luz branca, incidindo em um prisma conforme a figura abaixo, onde alfa é igual a 60,5, sabe-se que nesta situação o ângulo de incidência na primeira refração da luz mediu 68,4 graus e o desvio que a luz vermelha sofreu ao atravessar o prisma mediu 42,8 graus. Então o exercício nos dá aqui uma tabela com valores de ângulos e senos. Aqui a gente tem uma figura, esse alfa aqui, ó, que aparece, ele vale 60,5 graus, ele é chamado de ângulo de refringência do prisma, tá ok? E aí no caso nós estamos jogando do prisma uma luz branca e saindo aqui um feixe de luz vermelha e um feixe de luz violeta. Considerando que o índice de refração da luz violeta no vídeo é 1,55, determine o ângulo correspondente à abertura do feixe colorido emergente da situação representada na figura. Considere que o índice de refração do ar é igual ao do vácuo. Só para ter uma informação, o índice de refração do vácuo é 1. Portanto, o índice de refração do ar também será considerado nessa questão como sendo 1. Então, ele pede para a gente achar qual que é a separação angular entre o raio de luz violeta e o raio de luz do vermelho, após sofrerem as devidas refrações nesse prisma, tá ok? Então, pessoal, para a gente poder resolver essa questão, a gente precisa primeiro de alguns conceitos que são importantes, tá ok? Então, isso aqui é um prisma, tá? Eu vou representar aqui nesse triângulo que está sendo o meu prisma, o raio de luz incidente, tá ok? O raio de luz refratado dentro do prisma e aqui nós vamos ter o raio de luz refratado para fora do prisma. Eu vou representar aqui também nessa mesma figura a normal desta face do prisma, tá ok? Então nós temos aqui, ó, a reta normal desta face. Nós temos aqui a reta normal. Eu estou exagerando do tamanho dessas normais porque eu preciso que elas se toquem aqui, tá? Porque nós vamos precisar de alguns conceitos. E aqui nós temos o seguinte, ó. Essa linha vermelha que eu estou colocando, ela representa a trajetória original do raio de luz, ok? E essa outra linha vermelha que eu vou pôr aqui, ó, ela representa a trajetória do raio de luz depois que ele sofreu a refração dentro do prisma, ok? E eu estou exagerando aqui para que eles se toquem mesmo, ok? Então veja, eu vou colocar algumas informações aqui, tá bem? As informações são as seguintes. Primeiro, a gente precisa, né, ter em mente que existe aqui em cima, né, aquele ângulo que é o que eu disse ainda agora, que é chamado de ângulo de refringência do prisma, que está sendo chamado aí de alfa, beleza? Aqui do lado de fora do prisma, nós temos a reta normal N1
e temos aqui a reta normal N2. O raio de luz, ao chegar no prisma, ele forma com a normal N1 um ângulo de incidência que eu vou chamar aqui de I1. E ele forma com a normal dentro do prisma um ângulo de refração que eu vou chamar de R1. Ok? Então essa representação aqui, ó, representa a primeira refração sofrida pelo raio ao entrar no prisma. Quando o raio de luz sair do prisma, nós vamos ter que ele forma com a normal N2 um ângulo de incidência I2. E vamos ter com essa mesma N2 um ângulo de refração R2. Ok? Esse ângulo formado pela trajetória original da luz, essa primeira reta vermelha aqui, e a trajetória posterior da luz, essa segunda reta vermelha aqui, ó, nós vamos ter que isso aqui é um ângulo, tá? Esse ângulo ele é chamado de desvio do raio de luz provocado pela refração do prisma. Nós vamos então tentar relacionar aqui, né, esses ângulos todos que estão aparecendo, que eu acabei de representar, com o desvio provocado pelo prisma. Isso é necessário para a gente resolver a questão. É claro que se você já conhecer as equações, não há necessidade disso, tá ok? Então vamos lá. Primeiro um pouquinho de geometria, tá beleza? Então saca só. A gente sabe, por exemplo, né, que a reta normal ela é sempre perpendicular à face do prisma. Então ela faz com o prisma um ângulo de 90 graus, beleza? E aí nós temos aqui o seguinte, ó, eu vou ficar atento a esse triângulo formado pelos dois raios vermelhos que estão aqui e esse raio de luz preto que está representado aqui dentro. Como a minha caneta está mostrando muito fraquinho, né, o ponto, eu vou apontar aqui com uma caneta auxiliar para vocês entenderem o que eu estou considerando. Então vejam, existe esse lado vermelho, esse outro lado vermelho e essa base preta aqui. Então eu estou considerando esse triângulo que está aqui dentro, tá ok? Esse triângulo aqui, ó, beleza? Agora vejam, como nós temos, né, que a reta normal faz um ângulo de 90 graus, nós temos algumas propriedades da geometria que são importantes aqui agora. Primeiro, ângulos que são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então esse ângulo I1 que aparece aqui na figura é o mesmo ângulo formado por essa linha vermelha e essa linha azul que está aqui embaixo. Então quer dizer que todo esse ângulo que existe aqui, ele é o ângulo I1. Então se eu destacar nesse triângulozinho aqui de cima só esse pedaço aqui, ó, só esse pequeno ângulo aqui, ó, o que esse pequeno ângulo que eu acabei de destacar aqui vai estar representando? Ele vai estar representando o ângulo I1 menos esse R1, ó, tá? Esse ângulo todo que eu estou representando aqui, ó, esse ângulo pequenininho que eu estou representando aqui, ó, ele é o mesmo I1 que está do lado de cá, porque eles são opostos pelo vértice. Então esse pedacinho que tem aqui em cima, somado com o R1, é o ângulo I1, tá ok? Então esse pedacinho aqui eu posso falar que ele é o I1 menos o R1, tá ok? Da mesma forma, esse ângulo R2 que aparece aqui fora, ó, tá vendo ele aqui, ó? Esse ângulo R2 que a gente tem aqui, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo que está aqui dentro todo, né? Ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo que eu estou marcando aqui, ó. Esse ângulo todo e o R2 são iguais, tá beleza? Então eu vou destacar para vocês esse pedacinho aqui de cima também, ó, esse pedacinho aqui. O que é esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui é o ângulo R2, tirando fora esse outro pedaço que é o ângulo I2.
Então nós vamos ter aqui, ó, um outro ângulo que é o R2 menos o I2. Tá pequenininho, mas dá para ver. Agora, existe uma propriedade nos triângulos que diz o seguinte, que o ângulo externo, a medida do ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos opostos. Então veja, esse D aqui, ó, eu posso falar para vocês que esse D aqui é a soma desse ângulo com esse ângulo que aparece aqui, ó. Então a gente tem, na verdade, seguindo essa linha de raciocínio, que o D ele é formado pela soma de I1 menos R1 com aqui, ó, o R2 menos o I2. Tá beleza? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que é muito importante. Então veja só. Agora observem o seguinte, vejam só. Da mesma forma, existe esse ângulo aqui embaixo. Esse ângulo aqui embaixo é o ângulo formado entre as duas retas normais. A reta normal N1 e a reta normal N2. Vejam aqui. O interessante é que esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo que eu vou chamar ele aqui de beta, ele é, na verdade, ele tem a soma, ele vale, né, a soma do R1 com o I2. Isso porque o teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo tem o valor que é dado pela soma dos ângulos dos lados opostos. Então eu posso falar para vocês que esse ângulo que eu acabei de chamar de beta é igual ao R1 mais o I2, tá ok? O meu mais ficou maluco ali, vamos dar uma corrigida nele, tá ok? Apareceu aí mais uma linha doida, né? Então beleza, então nós vamos ter aqui o R1, desculpem aí que é erro do software, é o R1 mais o I2, ok? Bom, agora eu quero que todo mundo preste atenção no seguinte. Vai ser difícil de observar, mas olha, se eu pegar esse lado aqui, ó, até a reta normal, esse lado aqui do prisma até a reta normal, esse pedaço aqui, ó, da reta normal e esse pedaço aqui, eu vou ter uma figura que a gente chama de paralelogramo, aqui, aqui, aqui e aqui. Em um paralelogramo, a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Então eu vou tentar copiar aqui essa parte de cima da figura, para a gente poder ver o que eu quero mostrar para vocês. Ctrl C e aqui embaixo eu vou dar um Ctrl V. Beleza? Não consegui pegar toda a figura, mas não tem problema não, a gente completa ela aqui. Então eu quero que vocês prestem atenção na seguinte situação, tá? Vou pôr aqui o pedaço do nosso triângulo que não saiu. Então a gente tem aqui um prisma, tá? Formado aqui e formado aqui, beleza? Então eu quero que vocês, olha só, eu vou apagar um bocado de coisa aqui, ó. Então eu vou tirar, tá, essa linha vermelha. Vou tirar isso aqui, tudo, ó, vou tirar esse isso aqui, para a gente poder perceber o que eu quero mostrar para vocês sem essa confusão toda, tá bem? Agora, reparem bem o seguinte, prestem atenção, é uma sacada muito sutil. A reta normal, ela é sempre perpendicular à face do prisma, então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele é 90 graus, da mesma forma que esse aqui, ó. Tá ok? Esse ângulo aqui é o ângulo alfa, tá ok? É o ângulo alfa, que é o ângulo de refringência do prisma que foi dado na questão. Agora reparem que aqui embaixo nós temos um ângulo, tá ok? Esse ângulo aqui embaixo, ó, tá? Eu vou chamar esse ângulo de X, por enquanto, tá ok? Então se vocês prestarem atenção, se eu somar o alfa mais 90, que é esse cara aqui, ó, mais 90, que é esse cara aqui, ó, tá?
mais o x, que é esse cara aqui. Então, se eu somar esses 4 ângulos internos do meu paralelogramo, eu vou ter que obter com essa soma o valor de 360 graus. Ou seja, eu posso falar que o alfa mais o x é igual a 360 menos 180, da onde eu tenho que o alfa mais o x é igual a 180 graus. Beleza? Então guarde essa informação aqui, ó. Agora reparem que se eu somar x mais beta, eu vou obter 180 graus aqui, ó. Esse x mais esse beta aqui, ó, vão me dar o valor do x com o valor do beta, vão me dar 180 graus. Olha que bacana. Então eu posso falar para vocês que se o x mais o beta dá 180 graus, o x é igual a 180 menos o beta. Beleza? Agora olha que bacana, eu vou substituir essa informação aqui dentro. Então eu tenho que o alfa mais 180 menos o beta é igual a 180. Consequentemente, eu posso falar que o alfa, tá, é igual a 180, passo o outro 180 para lá, vem menos 180, passo beta para cá, vira mais beta. Mas veja que menos 180 com mais 180 dá zero. Ou seja, eu descubro aqui que o ângulo de refringência do prisma é o mesmo ângulo beta. Então veja, esse ângulo que aparece aqui em cima no prisma é o mesmo que aparece aqui, ó. Mas olha que bacana, cara, olha que bacana, eu havia descoberto aqui em cima que o beta é igual a R1 mais R2, então eu posso escrever aqui que o alfa é igual a R1 mais o R2, visto que o alfa é igual ao beta. Então vejam, eu vou dar uma arrumada nisso aqui, que eu preciso chegar na expressão do ângulo de dispersão. Então, o ângulo de desvio dos feixes luminosos, ele vai ser dado pela seguinte relação, saca só. O D é igual ao I1 menos o R2 mais o R2, desculpa, aqui não é R2, tá? Aqui, ó, I1 menos o R1 mais o R2 menos o I2, ok? Olha que bacana que nós temos aqui, olha que bacana que nós temos aqui, tá bem? Eu vou dar um jeito de aparecer aqui, ó, esse R1 mais esse I2, tá bom? Então vejam, se eu colocar aqui para vocês, o D é igual ao I1 mais o R2 menos, olha só aqui, ó, menos, e vou colocar entre parênteses, ó, não é menos R1, então vou colocar aqui R1, não é menos I2, vai ficar aqui mais I2. Então vejam, menos R1 menos I2, é a mesma coisa, só que o R1 mais o I2 é o beta, que na verdade é o alfa, tá ok? Tá ok? Olha que bacana, olha o que está escrito aqui, ó, o meu beta é R1 mais I2, mas o alfa é o beta, então o alfa é o R1 mais o I2. Então isso que aparece aqui, ó, é o meu alfa, que é o ângulo de desvio do prisma. Vou inserir uma tela em branco aqui para a gente poder seguir e não perder o raciocínio. Então eu posso falar que o desvio sofrido por um raio de luz ao passar por um prisma, ele é dado por I1 mais, somado com o R2 menos o alfa. Esse alfa eu chamo a atenção de todo mundo, que ele é o ângulo de refringência do prisma, ok? Então aqui, ó, eu tenho a expressão matemática que me permite calcular o desvio sofrido pela luz, tá? Por um raio de luz em um prisma. Note que esse desvio para a luz vermelha, o desvio para a luz vermelha é conhecido. Lá em cima no exercício foi dado que o desvio para a luz vermelha
vale, se você ler aqui, ele vale 42,8 graus. Olha aqui, ó, o desvio para a luz vermelha é 42,8 graus. Então esse desvio para o vermelho, ó, 42,8 graus. Tá ok? Então vamos lá, vamos tentar resolver a questão. Agora veja bem, eu vou recolocar aqui o seguinte. Veja que quando a luz vem pelo ar e entra no prisma, ela sofre a primeira refração, tá ok? Bom, então a gente vai fazer o seguinte. A gente conhece o ângulo de incidência para a luz, porque aqui diz que o raio de luz incide na superfície do vidro, do prisma, com 68,4 graus. Então eu conheço que o ângulo de incidência I1 vale 68,4 graus. Veja que para me achar o desvio da luz violeta, eu preciso do I1, do R2 para o violeta e o alfa. Mas eu chamo a atenção mais uma vez que o alfa eu conheço. Esse alfa, se você estiver atento, esse alfa vale 60,5 graus. Ele foi dado aqui na questão, olha ele aqui, ó, 60,5 graus. Então, para a gente poder determinar o ângulo entre a luz violeta e a luz vermelha, a gente vai ter que descobrir qual foi o desvio sofrido pela luz ultravioleta. Só que para isso eu preciso desse diacho, desse R2 para o violeta, e eu não sei quanto que ele é. Nós vamos tentar então encontrar esse ângulo, tá ok? Esse R2. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte, veja, eu conheço uma relação entre o R1 e o I2. Essa relação entre o R1 e o I2 é o alfa. Então eu posso escrever, por exemplo, que 60,5 graus é igual o R1 mais o I2. Mas veja que eu não sei quem é R1 e não sei também quem é o I2. Então nós vamos ter que tentar encontrar esses ângulos aqui, beleza? Para fazer isso eu vou utilizar, primeiro, eu vou tentar achar quanto que vale o R1. Para achar o R1, sabendo quem é o R2, eu vou ter que determinar esse R1 utilizando a chamada Lei de Snell e Descartes, Lei de Snell-Descartes, que diz o seguinte, que para toda refração, N1 seno de I1 vai ser igual ao N2 seno de R1. O que são esses N's? Esses N's são chamados índices de refração. Então você tem aqui o índice de refração do meio 1, o seno do ângulo de incidência, o índice de refração do meio 2 e o seno do ângulo de refração, que é o R1. O N1 é o ar, pois o raio de luz vem no ar, e o N2 é o vidro. Olha que bacana. O índice de refração do ar é igual ao do vácuo. O índice de refração do ar é, portanto, 1. E o índice de refração do vidro é 1,55. Então, nós conhecemos tanto o N1, ok? O N1, que é o ar, que vale 1, e conhecemos o N2, que é 1,55, uma vez que ele é o vidro. Portanto, a gente pode escrever que o 1 vezes o seno do ângulo de incidência, caramba, o seno de 68,4. Se a gente vier aqui em cima, o exercício nos deu uma tabelinha. E veja que o ângulo de 68,4 está aqui, ó, ele é 0,93. Então, 1 vezes 0,93 é igual ao N2, que é o índice de refração do vidro, 1,55, vezes, portanto, o seno do R1. O seno do R1.
Vejam que eu vou descobrir não o ângulo R1, mas o seno dele. Tá ótimo. Através do valor do R1, do seno do R1, a gente descobre o ângulo usando a mesma tabelinha que nós utilizamos para encontrar esse 0,93. Isso é, a tabelinha que foi dada aqui no exercício. Então, se você tiver um bom olhar, 1 vezes 0,93 é 0,93. Nós vamos pegar esse 1,55 e trazer para o outro lado, dividindo. Consequentemente, nós vamos ter que 0,93 dividido por 1,55 é igual ao seno de R1. Pessoal, se você pegar o 0,93 e dividir por 1,55, ok? Nós vamos encontrar o seguinte: tem o mesmo número de casas decimais, a gente pode, jogar a vírgula fora, e aí nós vamos ter o seguinte: 0, aumenta aqui um 0, 930 por 1,55. Nós vamos achar aí, para essa conta. Vamos lá. 930 por 1,55. Nós vamos encontrar um valor próximo de, vamos lá, 930 por 1,55, nós vamos encontrar exatamente o valor de 0,6, porque 6 vezes 5 dá 30, vão 3, 6 vezes 5, 30 com 3 dá 33, vão 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9, então reparem que 0,93 dividido por 1,55 vai dar 0,6. Portanto, o seno de R1 é 0,6. Vejam que eu não achei o ângulo R1, mas eu achei o seno dele. Mas olha só que bacana, se a gente voltar aqui na tabelinha, nós vamos encontrar que 0,6 é o ângulo de 36,9. Aqui, ó, 36,9. Aí nós vamos então encontrar que se o ângulo R1 é 36,9 graus, nós podemos encontrar, portanto, o valor do I2, o ângulo I2, que é a incidência da luz no segundo lado do prisma, ou seja, a incidência da luz aqui, ó, nós podemos encontrar esse I2. E olha que bacana, hein? Nós precisamos de saber, não do I2, nós precisamos saber do R2, ok? Mas vamos encontrar aqui então quanto que vale o ângulo I2. Vamos lá? Como é que nós vamos achar o I2? Nós já colocamos aqui uma expressão que permite a gente calcular o I2, ok? Que expressão é essa? Olha, nós já sabemos que o alfa é o R1 mais o I2. Então, eu posso falar que para achar o I2, eu vou usar o alfa. O alfa é igual ao R1 mais o I2. Como o alfa é 60,5 e o R1 é 36,9, nós obtemos aqui então o valor de I2. O I2 será 60,5 menos 36,9. Tá ok? Então repare que a partir de agora a gente sabe quanto que é o I2, Pois o I2 vai valer 60,5 vezes menos 36,9. A gente tira daqui que o I2 vai valer, portanto, 23,6 graus. Este aqui é o I2. Reparem mais uma vez que com o I2 eu não consigo calcular o desvio angular sofrido pelo raio violeta. Eu preciso do I1 e do R2. O I1 eu já sei, o alfa eu já sei, falta o R2. Onde que é o R2? O R2 ele acontece quando o raio de luz sofre a segunda refração no segundo lado do prisma. Então nós vamos tentar achar esse R2. Como?
nós vamos usar de novo a lei de Snell-Descartes, certo? Para a refração. Então nós vamos ter o seguinte, veja, nós vamos ter o seguinte, que N1 seno de I2, na verdade que agora, né, nós estamos passando do vidro para o ar, nós vamos ter N2 seno de R2. Então veja, o N1 agora, veja que agora é a segunda refração. A luz vai passar do vidro para o ar. Então o I2 aqui, o I2 está dentro do vidro. Então quer dizer que o N1 é o índice de refração do vidro. Então nós vamos ter aqui, ó, 1,55 multiplicado pelo seno do ângulo I2, 23,6. Se a gente for na tabelinha 23,6, o seno é 0,4, está aqui, ó, olha aí, ó. Então nós vamos pegar aqui e substituir o seno de 2 por exatamente 0,4. Isso vai ser igual a N2, como o raio de luz está passando para o ar, nós temos que o índice de refração do ar vale 1, tá ok? Então nós vamos ter aqui, ó, 1, beleza? Vezes o seno do ângulo R2. Então, pessoal, veja que uma vez o seno de R2 é seno de R2. Então, nós vamos ter 0,4 vezes 1,55. 4 vezes 5 dá 20, vão 2. 4 vezes 5 dá 20, com 2 dá 22, vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 dá 6. 3 casas depois da vírgula. 3 casas depois da vírgula. Então, você descobre aqui, ó, que o seno do ângulo R2 é 0,62. Portanto, o ângulo R2 vai ser aquele cujo seno é 0,62. Se a gente for na tabelinha lá em cima, a gente descobre que 0,68 é 38,3 aqui, ó, 38,3. Então, o ângulo R2 da segunda refração do raio de luz corresponde a 38,3 graus, tá certo? Então, com isso a gente acaba de encontrar o valor do ângulo R2. Para que eu procurei o R2? Porque eu preciso dele para calcular o desvio sofrido pelo raio de luz violeta. O desvio do violeta é igual ao I1 mais R2 menos o alfa. Então vamos lá, o desvio do violeta vai ser o I1, 68,4 graus, mais, bom, lembre-se que o ângulo de incidência aqui, ó, vale 68,4, mais o ângulo, no caso aqui, o ângulo R2, que nós acabamos de descobrir, 38, né? 38,3 graus menos o alfa, que é 60,5 graus. Se a gente fizer essa conta, nós vamos achar 68,4 mais 38,3, isso vai dar 106,7 graus. Nós vamos subtrair 60,5 graus, portanto, o desvio do violeta vai valer, né, 46,2 graus, tá bom? Então, esse aqui, ó, é o desvio do violeta. E eu vou pegar aqui essa figura da própria questão. Então agora é a hora da gente discutir a questão na figura que ela nos deu, tá ok? Para fazer isso, vejam, eu colei aqui a figura original e nós vamos então descobrir quanto vale o ângulo entre a luz vermelha e a luz ultravioleta. Como é que nós vamos saber isso, né? Então saca só, eu vou pegar aqui a luz vermelha, é essa que eu vou traçar aqui agora, tá? Então a luz vermelha está aqui, beleza? E aqui embaixo nós temos, portanto, a luz ultravioleta, que eu vou fazer aqui uma linha azul. Então está aqui o ultravioleta.
Vocês estão vendo que os raios de luz se tocam aqui assim, né? Eles se tocam aqui porque, se a gente observar bem, né? Nós temos aqui o raio de luz incidente, que eu vou representar aqui pela linha verde. Eles se tocam exatamente aqui para demonstrar para a gente os desvios sofridos por cada um desses raios. E aí, para a gente poder enxergar bem, eu vou dar um zoom aqui bem grande, para que a gente possa enxergar a grande sacada da questão. O raio de luz verde, essa reta verde, representa a trajetória original da luz, tá ok? O vermelho é o raio que foi refratado depois do prisma. Então vejam o seguinte, vejam o seguinte, olha aqui, ó. Esse ângulo que eu vou representar aqui agora, esse ângulo aqui, ó, é o desvio sofrido pelo raio de luz vermelho, tá bem? Esse ângulo que eu vou representar aqui agora, ó, é o desvio sofrido pelo raio de luz ultravioleta. A questão quer que a gente calcule o ângulo existente entre esses raios aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo, tá, de ângulo A, só para a gente ter um nome para ele aqui, ó, tá bem? Só que se vocês tiverem uma boa percepção das figuras, a gente consegue perceber que o valor desse ângulo A, para me achar ele, é só eu pegar o desvio sofrido pelo violeta e tirar fora esse pedaço aqui, ó. Quer dizer, esse pedaço que aparece aqui, que é o ângulo A, é o desvio do violeta menos o desvio do vermelho, ok? O desvio sofrido pela luz violeta menos o desvio sofrido pela luz vermelha. E eu vou escrever isso aqui antes que a gente esqueça. Então veja que o desvio, ou seja, que o ângulo existente, o ângulo A existente entre o vermelho e o violeta, é o desvio sofrido pelo violeta menos o desvio sofrido pelo vermelho. Então vejam só, se o ângulo entre os dois raios é dado pelo desvio do violeta menos o desvio do vermelho, nós vamos ter então que, veja só, o ângulo entre os dois será o desvio do violeta 46,2 graus menos o desvio do vermelho, que foi dado no exercício, como eu já havia dito, 42,8 graus. Então 46,2 menos 42,8 graus, nós vamos ter que esse ângulo vai valer então o seguinte, olha, 12 menos 8 dá 4, 5 menos 2 dá 3, 4 menos 4 dá 0. Então nós temos aqui, ó, o ângulo que existe entre o raio de luz vermelho e o raio de luz violeta. Se a gente for lá na questão, a gente vai perceber que esse valor, ele está aqui, ó, e corresponde, portanto, à alternativa D. Então nós temos aqui a resposta da questão, tá ok? Que é essa alternativa aqui, ó, alternativa D, tá beleza? Então é isso aí, valeu galera!